Uma vida feliz com um casamento aparentemente perfeito e duas belas crianças inocentes. Mas por trás dessa fachada de normalidade e aparente perfeição, segredos obscuros se escondiam, prestes a explodir em um crime que chocou a todos. Uma teia de mentiras, traições e um plano macabro que culminou em um fim brutal. Prepare-se para conhecer a história de Robert Andrew, um homem bom que se viu preso em um jogo mortal orquestrado por aqueles em quem mais confiava. Robert Dale Andrew nasceu em 19 de setembro de 1962, na cidade de Enid, situada no condado de Garfield, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele foi o terceiro filho do casal, Luann Hole, e seu esposo, citado nos artigos sobre o caso apenas como Sr. Andrew. Antes de Robert, o casal tinha outros dois filhos mais velhos, Bill e Tim, e 8 anos após o nascimento dele, a família se completou com a chegada do quarto e último filho, Tom. Os pais de Robert eram exemplos de honestidade e trabalho duro, além de serem fervorosos em sua fé religiosa. Eles conseguiram construir uma vida confortável para seus filhos, a quem dedicavam todo o seu amor e atenção. A infância de Robert foi marcada por travessuras típicas entre irmãos e frequentes idas à igreja, o que proporcionou a ele uma juventude tranquila e sem grandes preocupações. Durante o ensino médio, na Chisholm High School, Robert conheceu Brenda Ivers, uma jovem que, sem que eles soubessem naquele momento, mudaria suas vidas para sempre. Brenda nasceu em 16 de dezembro de 1963, em uma família cristã no estado de Oklahoma. Filha de Rose e Don Ivers, ela cresceu ao lado dos irmãos Kimberly e John, em um lar onde a fé cristã e os valores humanos eram fundamentais. Brenda era uma jovem tranquila, alegre e estudiosa, qualidades que logo chamaram a atenção de Robert. Quando ele decidiu conquistá-la, um lindo romance começou a florescer, levando-os a um namoro que uniria seus destinos. Após concluir o ensino médio em 1980, Robert se matriculou no curso de Publicidade e Propaganda com habilitação em Marketing na Universidade Estadual de Oklahoma. Brenda, por sua vez, continuava sendo a mesma jovem responsável e serena. Mesmo na transição para a vida adulta, ela mantinha hábitos conservadores, evitando festas, cigarros ou bebidas alcoólicas. Depois de se formar no ensino médio, ela frequentou uma faculdade luterana no Kansas por um ano, mas se transferiu para a Oklahoma State University para ficar mais perto de Robert. Em 1984, quando estava prestes a se formar e completamente apaixonado, Robert decidiu oficializar sua união com Brenda. Em um gesto que refletia a formalidade e os valores cristãos de ambas as famílias, ele pediu a mão da namorada em casamento. A união foi celebrada no dia 2 de junho de 1984, e pela imagem que transmitiam, todos ao redor esperavam que tivessem um futuro promissor juntos. No entanto, logo após a lua de mel, Brenda confidenciou à sua sogra que estava incerta sobre a decisão que havia tomado, talvez por ter se precipitado. Tentando ser compreensiva com a jovem nora, Luann ofereceu palavras de encorajamento, acreditando que o receio de Brenda era apenas fruto de sua juventude. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia correr bem. Robert estava focado em sua carreira, enquanto Brenda trabalhava em um banco. Ele conseguiu um emprego promissor na prestigiada agência de publicidade e comunicação Jordan Associates. Nos momentos de folga, o casal gostava de frequentar a igreja e fortalecer a sua fé. Nesse período, Brenda se tornou muito próxima de uma colega de trabalho, que era casada com um homem chamado Nick Nunley, um engenheiro de poços de petróleo da cidade de Oklahoma. A amizade entre Brenda e essa colega se estendeu também aos seus maridos, e os dois casais frequentemente saíam juntos para jantar ou se reuniam em suas casas para conversar. Em 23 de dezembro de 1990, Brenda e Robert tiveram a primeira filha, Tricity Mary Andrew.
Naquela época, a família morava em uma casa espaçosa, em um bairro respeitável no noroeste de Oklahoma, ao final de uma rua tranquila sem saída. 4 anos mais tarde, nasceu o segundo filho do casal, Parker Bryce Andrew. Com o nascimento de Parker, Brenda decidiu dedicar-se integralmente à criação dos filhos, o que representou uma mudança significativa em sua rotina, enquanto Robert se destacava cada vez mais em seu trabalho, chegando a ser promovido a vice-presidente sênior da empresa. Robert era um profissional de renome, responsável por importantes contas de telecomunicações e muito respeitado por sua experiência e comprometimento no atendimento aos clientes. Essas qualidades lhe renderam a estima tanto dos clientes quanto dos colegas de trabalho, além de torná-lo um palestrante requisitado e premiado em diversas ocasiões no setor de publicidade. Fora do ambiente de trabalho, seus filhos eram sua maior fonte de alegria e preocupação. Entretanto, por trás dessa aparente vida suburbana perfeita, havia segredos sombrios. Com o passar dos anos, Brenda começou a se envolver em vários casos extraconjugais. No início, ela conseguiu manter essas relações em segredo, mas os sinais de desgaste no casamento logo se tornaram evidentes para aqueles que estavam próximos ao casal. Ron Stump, o melhor amigo de Robert, que acompanhou de perto a crise conjugal, confirmou a situação em uma entrevista posterior. Segundo ele, Robert era mais carinhoso com Brenda do que ela com ele, e aparentemente o casal só permanecia junto pelo bem dos filhos. Um episódio específico narrado por Ron revelou a extensão da traição de Brenda. No final de outubro de 1997, Rick, o engenheiro que era marido da amiga de Brenda desde os tempos em que ambas trabalhavam no banco, pediu o divórcio. Apesar da amizade entre os quatro, Rick e Brenda não hesitaram em iniciar um caso que durou 6 meses. O próximo amante de Brenda foi James Higgs, um lojista da cidade de Oklahoma. Durante os encontros entre os dois, Brenda chegou a confessar que desejava que seu marido morresse para que ela pudesse ficar com o dinheiro dele e continuar sua vida. Com o casamento em ruínas, Robert e Brenda buscaram aconselhamento pastoral várias vezes na pequena igreja batista nos arredores da cidade. Esse contato mais próximo com os valores de sua fé acabou levando Robert a se tornar pastor daquela igreja. Com um sorriso contagiante e uma atitude positiva, Robert rapidamente conquistou a estima e o respeito dos outros membros da congregação, que o viam como um impulso de energia revigorante. Entre essas pessoas, havia alguém que mais tarde se tornaria crucial em sua história: James Dwight Pavitt. James, conhecido carinhosamente como Jim, estava em seu segundo casamento com uma mulher chamada Suki Rui Pavitt. Aos 40 anos de idade, Jim tinha uma filha adulta de seu primeiro casamento, chamada Jana Larson, e trabalhava como corretor de seguros de vida. Seu passado também incluía alguns aspectos interessantes, como sua carreira anterior como policial na Força Aérea. Durante seu tempo na base da Força Aérea na Coreia do Sul, no final dos anos de 1980, ele conheceu Suki, que mais tarde se tornaria sua esposa. Um detalhe curioso dessa fase de sua vida, embora não conste nos registros oficiais, era a alegada participação de James nas chamadas Forças Especiais. Diversas testemunhas afirmaram que James mencionou a eles um trabalho secreto no qual eliminava pessoas. Além disso, havia especulações sobre as muitas dívidas que ele havia supostamente acumulado. Independentemente de seu passado, James era um participante ativo da igreja, e o destino irônico uniu Brenda e ele como professores da escola dominical, o que logo levou ao início de uma amizade entre James e Robert. James, descrito como charmoso e eloquente, desfrutava de um casamento aparentemente sólido com Suki, que confiava cegamente nele e permanecia apaixonada, mesmo após anos de união. Contudo, essa estabilidade não foi suficiente para impedir James de iniciar um caso com Brenda. Discretos e calculistas, ambos mantiveram o caso em segredo por um tempo. À medida que se aproximavam, descobriram não apenas uma afinidade em sua capacidade de serem infiéis e mentirosos,
mas também compartilhavam interesses obscuros e uma falta de escrúpulos em alcançar seus objetivos, mesmo que isso envolvesse seguir um plano distorcido. Em março de 2001, os amantes aproveitaram a confiança que Robert depositava neles e o convenceram a alterar sua apólice de seguro de vida. Com a ajuda de James, que era agora seu novo corretor, Robert assinou uma apólice de $800 mil, nomeando Brenda como sua única beneficiária. Pouco tempo depois, durante o verão daquele ano, os rumores sobre a proximidade de James e Brenda se tornaram impossíveis de ignorar, e a Igreja Batista os proibiu de continuar lecionando na escola dominical. Mas em vez de recuar, os dois começaram a organizar até saídas com os filhos de Brenda, tornando a relação ainda mais evidente. Devastado pela traição de sua esposa com o homem que ele considerava seu amigo, Robert tentou convencê-la a acabar com o caso, mas suas tentativas foram em vão. Brenda começou a criticá-lo, acusando-o de ser um pai inadequado, o que só intensificou o clima amargo em sua casa. Em setembro de 2001, já planejando seu futuro com Brenda, James pediu o divórcio à sua esposa enquanto ela visitava a família na Coreia. O pedido foi um choque devastador para a mulher, que durante quase uma década de casamento nunca havia suspeitado que James estivesse infeliz. Inicialmente, ele culpou as dificuldades de relacionamento entre Sookie e sua família americana, mas logo inventou desculpas mais elaboradas, alegando que a separação era para protegê-la de problemas relacionados a seu trabalho anterior nas Forças Armadas. Mas, na verdade, tudo era um pretexto para mantê-la afastada. Quando Sookie retornou à América, encontrou um James completamente diferente do homem gentil e carinhoso que conhecia. O divórcio foi concluído naquele mesmo mês de setembro de 2001. Poucos dias depois, Robert, prestes a sair para cumprir suas obrigações como pastor e publicitário, fez uma descoberta perturbadora. Os freios de seu carro tinham sido cortados. Mais tarde, enquanto tentava resolver esse problema, recebeu uma ligação de um número desconhecido, informando que Brenda havia sofrido um acidente de carro e estava gravemente ferida no hospital. No entanto, antes de correr para o hospital, Robert ligou para confirmar a informação e descobriu que havia sido vítima de um trote. Aparentemente, a mesma pessoa que cortou a mangueira do freio queria que ele fosse até o hospital. Percebendo o perigo iminente e sem comunicar à esposa, Robert decidiu substituir Brenda como beneficiária da apólice de seguro, nomeando um de seus irmãos em quem confiava plenamente para garantir o bem-estar de seus filhos. Convencido de que o casamento estava perdido, ele fez as malas e deixou a casa da família. Enquanto isso, James comprou uma arma calibre 22 em uma loja local e, junto com Brenda, deu início a um plano sinistro que culminaria em uma tragédia. O mistério sobre como Brenda e James descobriram a mudança nos termos da apólice permanece até hoje. No entanto, o que sabemos é que, mesmo sabendo da existência de um novo beneficiário, eles não desistiram. Determinados a prosseguir com seus planos, criaram uma nova apólice, falsificando a assinatura de Robert para registrá-la e alteraram o beneficiário para o nome de Brenda. Pouco tempo depois, em 3 de outubro de 2001, Brenda entrou com um pedido de divórcio. O desprezo que ela sentia por Robert era evidente. Ela não se cansava de dizer a todos o quanto o odiava. O relacionamento, que um dia havia sido forte, nascido da juventude e da inocência, havia se deteriorado a ponto de criar um ambiente de tensão insuportável. As mensagens raivosas que Brenda deixava repetidamente na secretária eletrônica de Robert eram a prova de que o fim amargo estava próximo. Enquanto isso, tudo indicava que Robert estava sofrendo intensamente, como ficou claro em uma conversa que ele teve com sua sogra. Ele tentava explicar a Rose que trabalhava arduamente e passava longas horas fora de casa para sustentar sua família, cumprindo a promessa que fizera a Brenda de proporcionar-lhe uma vida confortável e sem restrições. No entanto, Brenda o acusava de ser um pai ausente, sempre indisponível para os filhos. Essa é a realidade sombria do casal no final de outubro de 2001.
No início de novembro, Judd e Dennis Gigliotti, os vizinhos que moravam ao lado dos Andrews, planejaram uma viagem e decidiram, por precaução, deixar a chave de sua casa com Brenda. Sem saber, acabaram fornecendo a ela o que faltava para completar o plano que acreditava ser perfeito. A tensão com Robert crescia e Brenda se mostrava cada vez mais ansiosa e irritada. Isso ficou evidente durante uma ligação que ela fez na noite de 19 de novembro de 2001 para Cynthia Baldwin, mãe de uma amiga de sua filha. Brenda não conseguia parar de expressar o ódio que sentia por Robert, e a intensidade de sua raiva era tão palpável que, ao desligar o telefone, Cynthia disse que sentiu um mal-estar que logo se transformou em arrepios. Na manhã seguinte, 20 de novembro de 2001, James, já com tudo planejado, pediu à filha que lhe emprestasse o carro, alegando que precisava levá-lo à oficina para alguns reparos. Naquela mesma noite, Robert dirigiu até a casa da família para buscar os filhos, planejando levá-los para passar o dia de ação de graças na casa dos avós. No caminho, conversou com seu amigo Ronnie sobre seu estado emocional e, ao chegar na casa, não pretendia demorar, então estacionou o carro na entrada da garagem. Ao ver o marido, Brenda pediu que ele a ajudasse a mover um móvel dentro da garagem. Robert entrou e se abaixou para prestar o favor, e foi nesse momento que James, oculto nas sombras, aproveitou a distração dele para atacar. Em um movimento rápido, o ex-militar disparou o primeiro tiro. O projétil atingiu Robert e, conforme indicou a investigação forense, Brenda pegou a arma e deu o segundo e fatal tiro em seu marido, desta vez no peito. Acredita-se que Robert tenha visto quem atirou nele, mas os disparos foram fatais e ele perdeu a consciência rapidamente. O barulho dos dois tiros romperam o silêncio da noite, mas Brenda e James continuaram friamente com seu plano. Brenda, usando uma segunda arma, disparou contra o próprio braço, enquanto James fugia para a casa dos Gigliotti para se esconder. Em seguida, Brenda ligou para os serviços de emergência, simulando desespero, e disse que ela e o marido haviam sido vítimas de um assalto cometido por homens mascarados. Enquanto isso, James, tomado pela tensão, quebrou uma prateleira ao tentar se esconder no armário do quarto principal dos vizinhos. Ele se desfez das provas no banheiro, lavando-as na pia junto com a munição restante. A polícia chegou rapidamente ao local indicado por Brenda. Encontraram Robert deitado no chão, com ferimentos à bala no torso e perto do pescoço. Aos 43 anos, foi declarado morto no local. Brenda, a única sobrevivente do suposto ataque, teve seu estado verificado pelo policial Roland Garrett, que mais tarde conduziu a investigação. No andar de cima, alheios ao que acontecia, os dois filhos do casal permaneciam protegidos em seus quartos, sendo posteriormente entregues aos avós. Mesmo com o braço ensanguentado e lutando contra a dor, Brenda repetiu aos policiais a história que havia contado na ligação e foi levada ao hospital. No entanto, conforme as investigações progrediam, os investigadores logo perceberam que nada havia sido roubado e não havia sinais de atiradores mascarados, o que tornou difícil determinar o motivo do crime. Ao amanhecer de 21 de novembro, James, acreditando que estava sozinho, saiu de seu esconderijo e devolveu o carro à filha Jana. Ele mal trocou palavras com ela antes de se despedir. Jana, horrorizada, percebeu que o carro não tinha sido levado à oficina e, pior, encontrou uma bala calibre 22 no assoalho. O casal de vizinhos, Judd e Dennis, retornaram de viagem e souberam o que tinha acontecido na casa ao lado. A princípio, acreditaram que haviam escapado de viver um pesadelo como o dos vizinhos, mas logo perceberam algo estranho. Parecia que alguém tinha entrado em sua casa. Encontraram a prateleira quebrada e marcas como se alguém tivesse subido ao sótão. Enquanto isso, as investigações estavam em andamento. A bala encontrada no carro de Jana, considerada uma evidência crucial, foi enviada ao laboratório forense, onde o especialista confirmou que era idêntica à que havia sido encontrada na garagem de Robert.
Com a permissão dos vizinhos Gigliotti, a polícia revistou a casa e encontrou no sótão balas do mesmo calibre da arma usada no crime. Diante do fato de que a porta da frente da casa não havia sido arrombada, duas possibilidades se apresentavam. O criminoso ou era um profissional altamente qualificado, ou era alguém que tinha acesso à chave da casa. Sem nenhuma pista concreta para seguir, os investigadores começaram a se perguntar quem teria algo a ganhar com a morte de Robert. Ao conversar com pessoas próximas à vítima, os investigadores chegaram até Ron, que sem hesitar apontou Brenda como a primeira a se beneficiar dessa tragédia. A partir dessa declaração, as autoridades começaram a investigar as dificuldades no relacionamento de Brenda e Robert e passaram a fazer perguntas mais específicas aos familiares. Ao aprofundarem-se na vida do casal, os investigadores foram surpreendidos ao descobrir que, ao contrário do que o irmão da vítima havia informado, Brenda era beneficiária da apólice de seguro de vida de Robert. Enquanto isso, James, determinado a escapar impune, pesquisava na internet informações sobre a Argentina, acreditando que o país não tinha um acordo de extradição com os Estados Unidos. Como se isso não bastasse, ele pediu à sua filha que o ajudasse a falsificar um documento com uma assinatura, o autorizando a levar os filhos de Robert para fora do país com ele e Brenda. Além disso, ele instruiu Jana a transferir dinheiro de sua conta para a dela, de modo que quando ele e Brenda fugissem, Jana pudesse enviar dinheiro sem que a transação fosse rastreada até a conta de James. Enquanto James articulava sua fuga, a polícia contratou o perito grafotécnico James Parrett para analisar a assinatura de Robert no documento da apólice de seguro. Após horas de análise minuciosa, David concluiu que a assinatura era de fato falsa, embora não pudesse identificar com certeza quem havia forjado o documento. A trama se intensificou em 25 de novembro de 2001, quando James pegou emprestado o carro de sua ex-mulher e fugiu de Oklahoma com Brenda e os 2 filhos dela. No dia seguinte, enquanto o casal fugia para o México, os familiares de Robert ficaram chocados ao descobrir que Brenda não compareceu ao funeral do marido, nem permitiu que os filhos se despedissem do pai. Naquele ponto, os investigadores já tinham motivos suficientes para considerar Brenda e James como os principais suspeitos, e todos os esforços foram direcionados para desmascará-los. Entretanto, os fugitivos estavam muito à frente, já em solo mexicano. De lá, James ligou várias vezes para a filha, pedindo que ela enviasse dinheiro. As investigações avançavam lentamente, mas com constância. Quando as autoridades encontraram o recibo da compra de uma arma em nome de James e descobriram que ele havia falsificado a assinatura na apólice de seguro de Robert, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. As investigações forenses, tanto da balística quanto das manchas de sangue, confirmaram a narrativa de uma história repleta de ciúme, traição e ganância. Descoberto que a bala calibre 22, encontrada no carro de Jana, era da mesma marca que as balas encontradas no sótão da casa vizinha à família Andrew. Com esse cenário mais claro, uma operação conjunta de várias forças-tarefa foi organizada para localizar os suspeitos. Um elemento crucial nessa busca foi a cooperação de Jana, que após ser abordada pela polícia, passou a colaborar com o FBI. Graças às informações detalhadas fornecidas por Jana, no dia 28 de fevereiro de 2002, após 3 meses como fugitivos, Brenda e James foram presos em Hidalgo, no Texas, enquanto tentavam retornar aos Estados Unidos vindos do México no carro de Suck. No momento da prisão, Brenda entrou em contato com Rick, seu antigo amante, pedindo ajuda para falar com seu advogado, Greg McCracker, alegando que havia documentos importantes na bagagem das crianças. Entre esses documentos estava uma carta endereçada à filha Trist, que, segundo os promotores, era na verdade uma confissão escrita por James, cuja caligrafia já era familiar aos investigadores devido às muitas análises grafotécnicas realizadas durante a investigação. Ambos foram acusados de homicídio qualificado e conspiração para cometer homicídio. Um mês depois, foram extraditados para Oklahoma, onde seriam julgados separadamente.
Enquanto aguardava o julgamento na prisão do condado de Oklahoma, Brenda entrou em contato com Terry Sullivan, uma detenta federal. Não se sabe ao certo se foi um deslize ou se ela estava tão orgulhosa do que fez que decidiu se vangloriar. O fato é que ela confessou a Terry, em detalhes, tudo o que aconteceu naquela noite fatídica de novembro. Paralelamente, uma batalha judicial pela custódia dos filhos de Brenda e Robert, Trist e Parker, teve início. Inicialmente, as crianças foram colocadas sob os cuidados dos avós paternos por ordem judicial. Mas Brenda não concordou com essa decisão. Ela queria que os filhos fossem morar com sua irmã, alegando que não confiava nos sogros e que eles a impediriam de ver as crianças na prisão, onde aguardava julgamento. Um advogado imparcial, nomeado para representar exclusivamente os interesses das crianças, relatou que Tricity e Parker apresentaram um comportamento peculiar após uma visita à mãe na prisão, razão pela qual desaconselhou futuras visitas. O juiz responsável pelo caso dedicou um dia inteiro a ouvir as testemunhas e os advogados, cuidadosamente ponderando as falas, especialmente aquelas que colocavam o bem-estar das crianças em primeiro lugar. Ele deu atenção especial ao testemunho do psicólogo infantil que avaliou as crianças e de uma professora de Trist. Ambos destacaram que a menina parecia estar melhorando significativamente desde que foi colocada em um ambiente mais estável. Ao anunciar a decisão de que Tricity e Parker deveriam permanecer sob a guarda da família Andrew, o magistrado explicou que se baseou principalmente em 3 fatores: a recomendação do psicólogo infantil, o aconselhamento de Phil Haley, advogado nomeado para representar os interesses das crianças, e o depoimento da professora, que apontou uma melhora notável nas crianças à medida que passavam mais tempo naquele lar. O juiz também reconheceu que, embora ninguém, nem mesmo ele, tivesse uma resposta infalível para o caso, a prioridade era sempre fazer o que fosse melhor para o bem-estar das crianças. Além disso, ele afirmou que a família de Brenda tinha o direito de manter contato com Trist e Parker e que seriam tomadas as medidas necessárias para garantir que isso acontecesse da forma mais adequada possível. O processo judicial contra Brenda e James seguiu o ritmo usual dos tribunais, com meses de espera entre a seleção de testemunhas, jurados e a coleta de provas, até que finalmente, em 25 de agosto de 2003, teve início o julgamento de James. Após a apresentação das provas e depoimentos que o incriminavam como mentor e um dos autores do crime, ele foi considerado culpado de homicídio qualificado e conspiração para cometer homicídio aproximadamente um mês depois. Como resultado, em outubro do mesmo ano, James Dwight Pavitt foi condenado à pena de morte. Quanto a Brenda, seu julgamento ocorreu em 2004 e durante as longas sessões, 2 depoimentos em particular causaram um grande impacto, tanto na ré quanto na opinião pública. Subiram ao banco das testemunhas Rick e James, seus ex-amantes, que a descreveram como uma mulher sedutora e manipuladora. Quando parecia que o julgamento já havia atingido seu ápice em termos de polêmica, o promotor Gist Garner, durante seus argumentos finais, apresentou uma peça íntima pertencente a Brenda, alegando que o item era uma prova clara de que a suposta viúva inconsolável havia preparado suas malas para fugir com seu amante. A exibição da peça gerou murmúrios entre as pessoas presentes no tribunal, conforme noticiado por um jornal local. Em 22 de setembro de 2004, após 6 semanas de julgamento, Brenda foi considerada culpada de todas as acusações. O júri do condado de Oklahoma decidiu pela pena de morte. No dia seguinte, durante a audiência de sentença, Brenda adotou uma postura desafiadora, olhando diretamente para a juíza Susan Bragg, do Tribunal Distrital do Condado de Oklahoma, e classificou o veredito e a sentença contra ela como erros judiciais graves. Ela afirmou que lutaria até ser inocentada. No final, a juíza Susan confirmou a sentença de Brenda Ivers Andrew à pena de morte pelo assassinato de seu marido Robert Andrew. Após o término da audiência, Natalie Greenfield, uma das advogadas de Brenda, declarou que os estereótipos de gênero influenciaram negativamente o julgamento e o veredito do júri. Desde então,
Tanto Brenda quanto seu ex-amante foram colocados no corredor da morte em Oklahoma, sendo Brenda a única mulher nessa situação em todo o estado. Como ela havia afirmado anteriormente, concentrou-se em tomar medidas para reverter o que considerava uma injustiça. A primeira tentativa ocorreu em 21 de junho de 2007, quando o Tribunal de Apelações Criminais de Oklahoma rejeitou seu recurso por 4-1, com o juiz Charles Champel sendo o único a concordar com Brenda de que alguns dos depoimentos em seu julgamento deveriam ter sido considerados inadmissíveis. No ano seguinte, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos que rejeitou o recurso. Embora todos os recursos no estado de Oklahoma tenham se esgotado em 2015, Brenda permaneceu no Centro Correcional Mabel Bassett, em McLeod, no Oklahoma. 3 anos depois, mesmo com a situação das execuções não tendo mudado substancialmente, o estado abandonou o método de injeção letal para explorar o uso de gás nitrogênio. Em 26 de fevereiro de 2024, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos emitiu a Resolução 624, recebendo medidas cautelares em favor de Brenda, alegando que ela se encontrava em uma situação de gravidade e urgência, com risco de dano irreparável aos seus direitos. Após 18 anos no corredor da morte, a comissão afirmou que Brenda corria risco iminente de ser executada, provavelmente ainda em 2024, o que violaria diversos artigos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, incluindo o direito ao devido processo legal, à igualdade perante a lei, a um julgamento justo e a uma defesa adequada. Em particular, a defesa alegou que o julgamento foi permeado por estereótipos de gênero e por uma narrativa discriminatória. O estado de Oklahoma informou que encaminhou a solicitação de medidas cautelares ao promotor geral e reiterou sua posição de que a comissão não tinha autoridade para exigir que os estados adotassem tais medidas. Quanto a James, ele já esgotou todos os recursos no caso e agora é o 26º detento na fila, aguardando o momento em que Oklahoma retornará às execuções. Outras 2 vítimas desse crime cruel foram Trist e Parker, os filhos do casal, que permaneceram sob a guarda dos avós paternos, considerados por todos como cristãos autênticos, humildes, bondosos e generosos. Eles transmitiram aos netos os mesmos valores que Robert e seus irmãos receberam, para que na vida adulta pudessem seguir pelo caminho do bem. Luann, a mãe de Robert, faleceu em 2023, aos 86 anos de idade, vítima de um ataque cardíaco. Apesar da trágica perda do filho, ela faleceu com a sensação de dever cumprido. Ela havia criado bem seus 4 filhos e os 2 netos. Na época da morte da avó, Trist tinha 33 anos e Parker 29, e se tornaram pessoas tão maravilhosas quanto seu pai.